Alô, testando, testando. Teste, teste, acho que foi, né? Pessoal, muito boa tarde. Bem-vindos a mais uma das nossas revisões aqui da disciplina de logística. Hoje a gente vai explorar seis whys, as seis últimas whys, né? Lembrando que a gente fez na P1 da UA1 até a UA6, né? Vocês estudaram, exercitaram, fizemos uma revisão aqui. A maioria foi bem na prova, teve também um trabalho, tá? E a gente dá continuidade agora nesse processo, nesse momento da P2. Então, só reforçando, a gente vai dar o A7 até o A12, que são as seis últimas UAs que a gente vai fechar esse conteúdo, né? Então, a gente vai abordar alguns assuntos como cadeia de suprimentos, né, como ela se organiza, como os indicadores de desempenho são utilizados, né? E aí a gente consegue fazer até um paralelo à aula de finanças, né? A gente acabou de trabalhar com alguns indicadores de desempenho, né? Alguns KPIs, né? Vamos trabalhar um pouquinho da ligação entre logística e outras áreas dentro da empresa, né? Que há essa interconexão, mas enfim, tá? Eu vou ser bem categórico aqui na divisão das unidades, então, sempre quando eu iniciar ou encerrar uma unidade, eu vou esclarecer aqui para vocês, e eu peguei, assim, o core do conteúdo, tá? Que vocês precisam entender para vocês não só fazerem a prova, tá? Mas para vocês terem um conhecimento por trás desse assunto. É um assunto bem pertinente, tá? Que a gente traz em paralelo a muitas outras cadeiras dentro da universidade. Então, logística é um assunto que vocês têm que entender, isso aí tem que estar na veia, tá bem? Bom, então vamos começar, obviamente, né, pela OA7. A OA7 fala sobre organização da cadeia de suprimentos, tá? E quando a gente fala de cadeia de suprimentos, né, já tive a oportunidade de falar isso com vocês em sala de aula, se eu não me engano, mas sempre quando eu vou fazer uma analogia, eu sempre faço algumas bolinhas, né, alguns processos em sequência, né, algo sequencial, ok? Então a gente acaba, essa ideia, né, do supply chain, né, da cadeia de suprimentos, se referir a todo o percurso que o produto tem no decorrer do seu processo produtivo, né? Então, desde a matéria-prima até o tratamento dessa matéria, até chegar no consumidor final, ok? Obviamente, alguns itens, né, alguns produtos, alguns outputs vão ter uma cadeia de suprimentos maior, outros podem ter uma cadeia de suprimentos menor. Essa cadeia de suprimentos não necessariamente precisa ser de uma única empresa, ela pode ter empresas terceirizadas ali dentro, e a gente vai falar sobre isso, né? Muito também na questão de criar valor dentro desses processos, né? Dentro da supply chain, ok? Mas, por hora, ok? O que é interessante que vocês entendam, né? Sobre as etapas, ok? Então, a cadeia vai ser composta de diversas etapas. Pode ser compra, transporte, armazenar, distribuir, ok? Etapas dentro de um processo, tá? Num processo como um todo, ok? Mas o mais importante é que tudo isso funcione de forma integrada, né? É um time jogando junto, eles têm um objetivo em comum, né? O output que seja comercializado no mercado, que tenha aderência, que atenda às expectativas do consumidor, que atenda às expectativas da empresa na questão de qualidade, preço, ok? Então, há necessidade dessa integração da cadeia, reforçando, mesmo que não necessariamente toda a cadeia seja composta por uma única empresa. Uma única empresa que faça desde o processo produtivo do insumo, a sua colheita, o seu tratamento, o transporte, a armazenagem, o processo produtivo com aquele insumo até chegar na distribuição, tá? E a ideia por trás disso tudo é o que eu já tinha comentado anteriormente, é você criar valor, é você conectar fornecedores, empresas e clientes de forma que isso faça de forma colaborativa, entende? Criar valor, a gente já conversou sobre isso também em outras oportunidades, valor é diferente de preço,
tá? É você trazer questões para dentro do seu produto, para dentro da sua supply chain, para dentro dessa cadeia de suprimentos que agreguem. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma produção sustentável, é o tipo de coisa que agrega valor nesse processo, tá? Não testados em animais, o teste também faz parte dessa cadeia de suprimentos, tá? É um dessas etapas que compõem o processo produtivo. Ah, isso é muito comum em, por exemplo, maquiagens, né? Ou produtos de beleza em geral, produtos que geralmente vão à pele, né? Um creme, um protetor solar, enfim. Este produto não foi testado em animais. O que isso quer dizer? Isso está tentando agregar valor àquele processo, pô, o processo de testagem deles, um dos processos da cadeia de suprimentos, é, vai muito de encontro com o meu pensamento, ok? Então, aquilo tem um valor maior para mim, lembrando que é diferente do preço. Quanto mais valor, mais disposto eu estou a pagar um preço elevado, ok? Do que um produto que é testado em animais, tá? Um exemplo, gente. A gente pode ficar horas aqui dando exemplos sobre como agregar valor dentro da cadeia, né? Mas assim, a ideia é que esse conceito de cadeia faça referência a essa interligação, né? Interligação de todas as partes envolvidas, ok? Direto ou indiretamente, tá? Para atender uma necessidade, uma ânsia do cliente, tá? As empresas, eu gosto de brincar disso em sala, né? Que as empresas são fábricas de desejos, né? Fábricas de sonhos, ok? Só vai fabricar o que a gente quer, porque se não fabricar o que a gente quer, a gente não compra. Se a gente não compra, eles não lucram, e aí perde o sentido, ok? Então, essa é a ideia. Então, todo o processo, de alguma forma, tem que agregar valor para que isso faça sentido para o cliente, para que isso seja um desejo que está sendo atendido ao nosso cliente, tá? Um processo mais rápido, um processo de maior qualidade, um processo com valores, ok? Então, legal, né? Todo esse conceito, ele vai reforçando essa interdependência entre os elos da cadeia, né? Então, para eu conseguir o meu output, para eu conseguir o meu produto final, eu preciso que todo o processo ele esteja funcionando de forma correta, né? Há uma dependência. Eu, por exemplo, não consigo entregar um pó de café de qualidade se lá no início da minha cadeia eu não fiz o plantio do café, ou eu não tenho um parceiro que me forneça um café, ok? Os grãos do café que eu digo, tá, gente? Então, essa é a ideia de interdependência dentro dessa cadeia, tá? Eu preciso que todos esses elos eles sigam uma sequência, ok? E, obviamente, nós, enquanto administradores, precisamos não só entender como funciona essa sequência, como monitorar toda essa sequência, tá? E aí, obviamente, que para isso a gente precisa de um planejamento estratégico, a gente precisa de um controle financeiro, mais uma vez fazendo paralela à aula, tá? Controle das operações, atenção aos indicadores de desempenho, né? Como vocês exercitaram, como vocês fizeram em sala de aula, beleza? E outro ponto importante dentro de tudo isso, e até é um ponto de auxílio, né, a esse planejamento estratégico, esse controle, é a tecnologia de fato, ok? Hoje nós temos sistemas que vão auxiliar e muito o que a gente consiga fazer esse controle, ainda mais de forma ágil, ainda mais como as cadeias de suprimentos elas vão se tornando mais complexas, elas podem se tornar mais fragmentadas. Num mundo de capitalismo globalizado, elas podem ser cadeias internacionais. Vamos supor que eu estou produzindo um celular, ok? Esse celular, os insumos deles podem estar vindo da China, por exemplo. Então, a minha cadeia de suprimentos é global. Então, preciso de suporte para eu conseguir fazer uma boa administração, tá? E aí que vai vir, obviamente, a tecnologia, né? Vai permitir que eu acompanhe tudo em tempo real para trazer mais segurança, para trazer mais rapidez, para conseguir me municiar de informação. E quanto mais informação nós tivermos, melhor vai ser a nossa tomada de decisão. Beleza?
E, obviamente, a gente vai ter alguns conceitos envolvidos, né? O Big Data, por exemplo, temos ERPs, né, que podem auxiliar em todo esse processo, tá? Mas a ideia da tecnologia é ser esse facilitador, legal? Trazer esse suporte, né? Ser esse pilar, essa sustentação dentro ali do monitoramento, da traçada de estratégias, da tomada de decisão, do controle, tá? E, obviamente, outro desses pilares vai ser o relacionamento, né? Não um relacionamento, tá? Entre pessoas, não deixa de ser entre pessoas, né? Mas relacionamento do sentido da forma de tratar, né? Da proximidade que a gente tem, da confiança que se tem com os fornecedores, ok? Não só com os fornecedores, com possíveis parceiros terceiros dentro da supply chain. Beleza? Precisamos ter esse vínculo esse bom relacionamento. O meu fornecedor precisa confiar em mim. Por quê? Porque no dia que eu precisar de um prazo mais elástico, porque eu não estou vendendo bem em determinado período, ele vai ter confiança de falar assim: não, Jetson, fica tranquilo, esse boleto de 10 aqui eu vou jogar para 30, tá? Pô, Jetson, vou te dar prioridade. Vou separar aqui os melhores tomates, a primeira leva vai ser para você. Você não vai ficar com a xepa, não. Fica tranquilo, tá? Mas o relacionamento é algo que se constrói, né, gente? Aí a gente pode fazer um paralelo aos relacionamentos que a gente tem enquanto pessoas, né? Relacionamento é algo construído, são decisões que nós tomamos, são atitudes que nós temos, ok? E isso também vale para os nossos fornecedores, para empresas terceiras que estão prestando serviço para a gente, ou nós, enquanto terceiros, prestando serviço para uma mantenedora, legal? É, Então, essas bases de confiança, eles devem ter um certo alinhamento em objetivos, tá? Essas empresas precisam ter objetivos em comum. Legal, seja crescer, seja trazer uma qualidade muito grande para o mercado, seja trazer uma agilidade muito grande. Então é importante que haja essa congruência, né, esse paralelo de objetivos, né, para que reforce tudo isso que a gente falou, que vem construindo o relacionamento entre fornecedores, empresas terceiras e a empresa matriz, né, a empresa mantenedora ali. Obviamente que isso vai fazer com que se gere mais resultados, né? Para a operação, tá? Então, gente, só reforçando, né? Essa cadeia de suprimentos deve funcionar como uma estrutura integrada, ok? E uma troca constante de informação e, agora com tudo isso que a gente colocou, cooperação entre todos que estão participando dessa cadeia, né? Esses elos, ok? E organizar essa cadeia é muito além de traçar paralelos logísticos, né? Ah, como que o café vai chegar até o terreirão para ele secar e começar ali o processo de moer? É muito mais do que essa organização logística, né? É integrar os processos, é alinhar estratégia, é construir essas conexões duradouras que vão beneficiar todos os envolvidos. Mas como a gente estava falando, né, objetivos alinhados, né, objetivos congruentes, tem que beneficiar um principal envolvido, que é o cliente. Se o cliente não comprar, se o cliente não enxergar valor, infelizmente a gente não consegue dar sequência. Felizmente não conseguimos dar sequência, né? Vamos ver pelo ponto de vista do cliente. Uh, e aí a gente encerra a sessão 8 aqui, a gente vai para a sessão 9, para a sessão. A gente encerra a sessão 7, vai para a sessão 8, tá? Que a gente vai falar sobre indicadores de desempenho na logística, ok? E aí é engraçado que a gente consegue fazer esse paralelo bem direto, né? Com a nossa aula presencial das quintas-feiras. Legal? Bom, então agora que a gente. Então, o A8, tá, gente? Acompanhem aí comigo. Então, agora que a gente já entende como a cadeia de suprimentos se organiza, vamos ver, né, como que a gente pode medir se ela está funcionando bem, que esses vão ser os objetivos do KPI, né? Vão indicar se o nosso desempenho está funcionando bem ou não está funcionando bem. Legal? Então, a gente pode pensar nesses KPIs como um painel de um avião ou um painel de uma máquina,
ok? Ou quando a gente coloca aqui um comando no nosso computador para a gente ver o desempenho do computador, tá? Ele vai mostrar se o caminho está certo, ele vai mostrar se há algum problema, ele vai mostrar onde melhorar. Então, os indicadores de desempenho, e a gente pode ser mais, afunilar ainda mais, né? A gente pode colocar que os indicadores de desempenho logístico são instrumentos que vão permitir medir a eficácia e eficiência das operações logísticas, tá? Aí afunilando bem com o conteúdo, mas os indicadores de desempenho vão fazer isso em qualquer perspectiva, em qualquer parâmetro, em qualquer setor, ok? Mas, como estamos falando de logística, né, os indicadores de desempenho, né, os KPIs logísticos, eles vão permitir medir essa eficácia, essa eficiência das operações logísticas, legal? Então, o que a gente pode medir dentro da operação logística para saber se está eficiente ou não? Diversos quesitos que são diferenciais competitivos, né? Como a gente já tinha traçado anteriormente. Tempo, custo, qualidade, produtividade, ok? E a gente pode verificar questões também de valor, como, por exemplo, sustentabilidade. Minha empresa está sendo sustentável? A comunidade vê a minha empresa como sustentável? Legal? Então, a partir desses KPIs, a gente vai conseguir mensurar alguns dados que são qualitativos também, ok? Por exemplo, o indicador de tempo, indicadores de tempo, né, vão incluir o prazo de entrega, ou o tempo do ciclo do pedido, ok? Ou a gente pode colocar aí o giro do estoque, legal? E isso vai ser um diferencial. Eu tenho absoluta certeza que a gente já fez isso em sala de aula, em relação ao tempo, né? Um mesmo produto, uma mesma qualidade, uma mesma avaliação na Shopee da vida que vocês estejam comprando. Um tem lá aquele selozinho de entrega full, né? Entrega super fast, qualquer coisa do tipo, qualquer nomenclatura do tipo, né? Você compra em 2 horas, está na sua casa. O outro você compra em 2 semanas, está na sua casa, né? Nós, enquanto seres ansiosos e eternamente insatisfeitos, vamos querer buscar esse o mais rápido possível, ok? Enfim, é, outros indicadores, né, outros desses KPIs relacionados à operação logística, a gente pode ver, por exemplo, qualquer KPI de custo, né? Quanto se gasta no transporte, quanto que eu gasto armazenando os meus produtos, né? Qual o custo da minha operação? A gente pode ver alguns de qualidade, né? Quantos pedidos foram devolvidos? Os pedidos estão chegando com algum problema? A embalagem está danificada? Ok? Então, alguns exemplos aí, né, que a gente pode fazer um paralelo na cabeça, tá? E a gente também vai ter alguns indicadores de nível de serviço, certo? Que vão mostrar como o cliente está satisfeito com a entrega, a precisão, ou se o atendimento está bom, tá? Mas para esses indicadores eles funcionarem bem, é preciso definir algumas metas claras, obviamente, né? Acompanhar os resultados e ajustar as estratégias, né? A gente vive num ambiente com muita instabilidade, né? A gente falou sobre isso em sala, né? Riscos e incertezas. A gente está num macro ambiente que temos diversos riscos e temos incertezas que são incalculáveis. Então a gente precisa ter metas claras e metas adaptáveis, né, para que a gente ajuste nessa estratégia para que os nossos indicadores sejam bem calibrados, ok? E mais uma vez, né, a gente pode, não só pode, né, como deve se usar tecnologia aqui para a gente conseguir auxiliar não só nesse acompanhamento dos KPIs, mas também na hora de traçar metas. Beleza? Bom, então, sobre essa UA8, outra coisa importante da gente frisar, né, que a gente já vinha falando aqui anteriormente, é que medir esse desempenho logístico é fundamental. A gente precisa dele para garantir que a empresa se mostre competitiva, ok? E que haja uma melhoria contínua das operações. Aí, fazendo um paralelo à disciplina lá dos primeiros períodos, o PDCA, por exemplo, né, que é um ciclo de melhoria contínua, ok? Isso tem que estar no âmago da empresa, as empresas têm que buscar isso, tá? E, obviamente, as empresas precisam ser competitivas, senão elas vão perdendo share de mercado até se tornarem insignificantes ou até ficarem muito expostas a qualquer tipo de variação que o mercado ofereça, tá? Ou seja, né,
quem vai medir, quem realmente traça esses KPIs, quem realmente faz essa aferição, entende. Uma vez que entende, sabe onde melhorar, sabe como manejar os seus recursos para melhorar, ok? Então, gente, essa foi o core da UAR número 8, né, que fala sobre essas indicações de desempenho na logística. Acho que isso que é importante de vocês entenderem. Também acho que esse conceito de KPI está bem claro para vocês, tá? Mas, obviamente, né, e vou ser redundante nisso, vou falar antes da gente encerrar a revisão, qualquer dúvida, né, vocês têm o fórum, centralizem as dúvidas no fórum, vocês têm meu e-mail, tá? Não deixem, o que vocês não podem é persistir com dúvidas na hora da prova ou sair da disciplina com dúvidas, tá? Então, beleza. Vamos para terceiro A, o A número 9, ela vai falar sobre a relação entre logística e as unidades organizacionais, ok? Então, todos acompanhando aí comigo, vou comentando e vocês vão acompanhando aí do AVA, ok? Então, essa OA, ela vai trazer a ideia de que a logística ela acaba conectando todas as áreas, né? Essas unidades organizacionais, ok? A produção, por exemplo, depende da logística, ok? Para saber quando e quanto fabricar, o marketing precisa prometer alguns prazos viáveis, ok? As finanças controlam esses custos, o RH vai cuidar da capacitação dos profissionais envolvidos. Então, a gente tem vários setores interligados por conta da logística, tá? Então, como a gente estava falando anteriormente, que houvesse, né, que haja uma integração na cadeia de suprimentos, essa integração ela também precisa ser feita entre os setores da empresa, tá? Obviamente, a empresa como um todo, ok, gente? Lembrem-se da analogia que eu fiz uma vez para vocês da empresa como um ser vivo, tá? Então, nós precisamos administrar a empresa como um todo, não é a logística e bem e o RH está uma zona, ok? Ou então estou com um financeiro extremamente robusto, só que minha administração financeira, ou então o meu setor estratégico é pífio. O que eu vou fazer com aquele dinheiro todo se eu não sei como administrar? Ok? Então, assim, a logística ela deve atuar dentro da empresa de forma integrada, integrando setores, ok? Essas outras unidades dentro da organização, tá? Contribuindo para que alcance esses objetivos. Qual o objetivo da empresa? Não sei, cada empresa vai ter o seu objetivo, isso é muito particular, né? Mas esses setores eles precisam estar integrados para que a empresa consiga, de forma eficiente e efetiva, alcançar a estratégia que ela adotou para chegar no seu objetivo, tá bom? Vamos, mas a gente pode atrelar a tecnologia aqui mais uma vez, né, para tornar essa integração mais simples, né, tornar essa integração mais viável, ok? Até mesmo em tempo real dentro ali da operação, né? E até mais, né? Todas as áreas precisam entender o impacto da logística nas suas decisões, né? Um erro no planejamento de um setor de compras, por exemplo, pode causar um excesso de produto, né? Um estoque muito elevado, ou a falta do produto, aí o cliente compra ou não tem, aumenta o tempo de entrega, o cliente está insatisfeito, vai buscar comprar com o meu concorrente, ok? Enfim, né? Então, a ideia dessa integração entre os setores é isso, né? Nesse exemplo do erro de compras, por exemplo, aí eu tenho um erro financeiro, eu tenho um erro estratégico, vai me ocasionar mais custos no longo prazo, ou então um menor lucro no longo prazo. Aí acaba esse efeito bola de neve, né? Uma coisa levando a outra, né? E é daí que a gente entra com um conceito de logística integrada, né? Essa visão que vai unir
uma cooperação entre essas unidades organizacionais, né, entre esses setores dentro de uma empresa, e processos alinhados e uma resposta rápida aos estímulos exógenos, né, aos estímulos que vêm de fora, aos estímulos que o mercado emite para a empresa, né, um aumento do IOF agora, por exemplo, é um estímulo exógeno, ok? Que pode, obviamente, trazer malefícios para a empresa, né? Nesse exemplo do IOF, algo bem que aconteceu bem recentemente, acredito que vocês tenham acompanhado, a gente pode pensar num processo de uma montadora de carros, que tal? Né? Uma empresa que vende veículos, tá? Então, aumento do IOF, aumento do imposto sobre operações financeiras, tá? Tomar crédito ficou mais caro. Então, é menos atrativo que eu faça empréstimos e financiamentos. Se é menos atrativo que eu faça financiamentos, eu não vou comprar um carro. Por quê? Ah, não, o IOF está muito alto, o financiamento ficou muito salgado, não vai caber no meu bolso. Então, opa, a empresa que antes vendia 10 carros no mês, agora vai passar a vender 7 carros no mês. Se eu não tiver uma logística integrada e eu não responder rápido esse estímulo do mercado, né, o meu processo vai ficar defasado, porque eu vou ficar acumulando carro, ok? E aí, essa linha vai ficar encalhada, vou ter que colocar um preço nele muito mais abaixo para eu conseguir vender. Exemplos, tá, gente? Tá? Então, lembrando que sempre vai haver essa troca, né? A empresa como ser vivo, recebendo estímulos e mandando estímulos, tá? Então, essa logística integrada vai exigir a cooperação entre os setores da empresa, tá? Visando otimizar os processos, melhorar o desempenho organizacional, não ficar tão vulneráveis, não ficar tão vulnerável aos estímulos negativos que o mercado oferece, que aí fica suscetível a concorrentes, por exemplo, tá? Ou a baixa em vendas, enfim, ok? Resumindo, a logística não é só um apoio da empresa, tá? Ela vai conectar e vai ser esse pilar de sustentação em diversas áreas, ok? Ela é uma das áreas interconectadas ali, plurais dentro da empresa, beleza? Então, essa é a ideia aqui por trás dessa OA de número 9, né? Que é a relação entre a logística e as unidades organizacionais. Que a logística vai estar conectada, né? Vai estar interligada, vai haver essa interdependência dos processos logísticos dentro dos diferentes setores da organização. Beleza? Sei que tá beleza, né? Vocês já pegaram. Então, show, tá? Vamos para o A de número 10. Confiram aí, vão acompanhando, que eu vou fazendo aqui os comentários para vocês irem esclarecendo alguns pontos que talvez tenham tido dificuldade na leitura, tá? Então, ao A de número 10, a gente vai falar sobre logística de importação, ok? E aqui a gente cai muito naquilo que eu já havia passado para vocês, hoje mesmo aqui na revisão, sobre estarmos num mundo globalizado, né? Sobre o nosso processo, ele romper as barreiras de um país, né? Dele hablar várias línguas, né? Então a gente pode comprar na China, produzir nos Estados Unidos, vender no Brasil, né? Um iPhone, por exemplo, ok? Pode comprar um produto de um determinado país europeu que vai servir no nosso processo produtivo para a gente vender para um mercado sul-africano. Enfim, gente, essa ideia de logística além das fronteiras, tá? Quando a gente fala de importação, né? Então, assim, nesse momento que a empresa decide comprar produtos do exterior, vender produtos no exterior, e aí acaba sendo uma área destacada, por quê? Porque isso, obviamente, torna a operação mais complexa, né? Porque vai envolver não só outras cifras, né? Quando eu digo cifras, entendam como moedas diferentes, né? E aí vai haver esse câmbio, tá? Que pode ser vantajoso ou não, geralmente é vantajoso para quem, melhor dizendo, ok? Que a gente sempre vai buscar vantagem, porque se não houver vantagem, vamos fazer tudo em mercado interno, que é mais simples, é uma resolução mais simples de um processo complexo, tá?
vai envolver transporte internacional, desembaraço aduaneiro, armazenagem, aí vai incluir processos de distribuição interna, tem que chegar no porto, tem que ir para um CD, tem que distribuir, não é tão fluido assim, chegar num caminhão, como que um caminhão vai rodar dentro de uma cidade? Não roda, ok? Pense em Saquarema, tá? Então, a necessidade de ter um CD, né, um centro de distribuição que é mais distante, mas vai receber esse caminhão, vai repassar para carros menores, esses carros menores vão fazer uma distribuição mais fluida, né, uma rota do leite, não sei se a gente já viu esse conceito aqui, né, Milk Road, ok? Dentro das cidades. Pensem, por exemplo, e aí, né, não é nenhuma indireta não, viu, Tairine, tá? Mas pensem, por exemplo, numa empresa que compra capinhas de telefone, aparelhos periféricos a celulares, ok? Compram da China. Mas não vai comprar, vou comprar 10 capinhas de celulares da China. Não funciona assim, né, gente? Não funciona, ok? Então vamos comprar um container, vou comprar 2 containers, vou comprar 3, 7, 20 containers, tá? E aí chegam os containers no porto. Esses containers eles são distribuídos para um centro de distribuição para ir para carros menores e aí ir para os seus compradores, ok? E mesmo que seja um único comprador, vai ter que ir para um estoque, para que dentro desse estoque, e aí não vai ser um CD, né? Para que dentro desse estoque ele seja redistribuído para as suas lojas, ok? Então, só daí vocês já viram que o processo fica mais complexo, ok? Aí vamos ter questões legais, questões aduaneiras, questões de cotação, questões de câmbio, e aí o processo vai tomando complexidades que, se a gente faz tudo em solo local, né, faz tudo dentro de casa, não tem, ok? Então, essa logística de importação compreende todas essas etapas que a gente conversou agora, né? Envolvidas na aquisição de produtos do exterior. Desde o momento que a gente começa a negociar até chegar na loja, ok? Desde a negociação até a entrega final, beleza? Até a entrega para o cliente, vamos colocar aí. Show? Então, a primeira etapa, obviamente, é planejar. Será que vale a pena eu trazer alguma coisa lá de fora? Tem que valer. Vale a pena para quem? Ok? Então, tenho que começar a verificar. Tá, vale a pena. Quem vai me vender? Quais fornecedores eu tenho? Vou fazer as contas aqui. Vamos colocar no papel. Como é que está o câmbio? Quanto é que está o valor do transporte? Vou mandar vir de avião? Não, vou mandar vir de navio. Pô, mas de navio é mais caro, de avião é mais barato. Tem que ver essas questões. Depois, como eu falei com vocês, tem várias questões legais, aduaneiras, então vou ter que começar a ver documentação, manda papelada, ok? Então vou ter que fazer uma fatura comercial, legal? É um invoice que se chama, né? Então vou ter que ter o mínimo do conhecimento de embarque, desembarque, certificado de origem. Então, assim, são exigências legais que há necessidade de você ter ali uma experiência, né, uma expertise em cima disso, um know-how, era essa a palavra que eu queria lembrar. Você ter um know-how, você ter essa expertise já em cima dessas questões, senão é dar muita cabeçada na parede, legal? Então, assim, até chegar no Brasil, né, no nosso exemplo, né, é a necessidade de muita atenção, né? E tudo isso que a gente falou, né? Vim de avião, vim de caminhão, né? Pô, tem que passar por todo esse desembaraço aduaneiro, né? E esse desembaraço aduaneiro é basicamente o que está chegando de fora, se pode entrar aqui dentro do Brasil, né? Vai passar por diversas questões legais, dependendo se for alimentos, é, é, questões de até mesmo que envolvem saúde, tá? Para que esse alimento não traga uma praga que aqui no Brasil ia se proliferar de forma muito acentuada. Enfim, tem diversas questões, gente. E esse desembaraço aduaneiro vai ser uma das etapas mais críticas da logística da importação, tá? Pois elas têm que cumprir essas exigências legais de entrada no país. Não é a Deus dará, não é assim, né? Eu tenho que ver o que vai entrar aqui dentro. E eu também não posso inundando o meu mercado nacional de produtos de concorrência internacional. Isso é uma forma de canibalizar o mercado local, ok? Então,
enfim, é um processo vantajoso? Óbvio, tá? Porque se não fosse vantajoso, não seria feito, ok? Agora, em que medida é vantajoso? Até que ponto isso é interessante, tá? Então, essas são algumas questões dessa logística internacional que devem ser levadas em consideração, tá? Então, só para exemplificar para vocês algumas questões dessas aduaneiras, né? Algumas conferências de documento, fiscalização de carga, obviamente vai haver uma carga tributária em cima disso, tá? Até que haja uma liberação oficial, ok? Essa liberação, dependendo, né, do produto, mais uma vez, né, pode vir da Anvisa, ó, no caso do meu filho, né, o meu filho ele toma um medicamento que é um medicamento internacional, vem dos Estados Unidos, tá? Esse medicamento ele não é produzido aqui no Brasil, legal? Então a Anvisa libera ele antes dele chegar para mim. Agora, se é um alimento, como a gente falou, a Anvisa não necessariamente vai ter que, né, canetar, pode ser o Ministério da Agricultura, a própria Receita Federal. Então vamos ter alguns órgãos de fiscalização que também vão conferir esse processo. E isso pode acontecer o quê? Isso ocorre o quê? Eu digo com propriedade, né? Torna o prazo maior. Será que eu vou querer esse prazo maior? Porque o meu cliente não quer um prazo maior. Vocês não querem receber um produto que demora mais tempo para chegar na casa de vocês aí. Então, é mais uma variável que tem que entrar nessa equação para a gente aferir se vale a pena ou não, né, fazer essa logística internacional, tá? Tanto na hora de comprar quanto na hora de vender, tá, gente? E dependendo do país, esses processos de desembaraço aduaneiro são bem mais complexos do que aqui no Brasil. E olha que aqui no Brasil já é a dor de cabeça, tá? Enfim, resumindo, importar não é só trazer o produto lá de fora, não, tá? É uma operação estratégica, é uma decisão que deve ser tomada com cuidado. Exige conhecimento técnico, como eu falei para vocês anteriormente, exige domínio da legislação, todo esse know-how, né, toda essa expertise, tá? E essa capacidade de gerir riscos, ok? Pô, um container pode cair no oceano. Passado, pode, claro que acontece. É um risco, ok? O risco tem certa previsibilidade. Isso tem que ser levado em consideração. Pô, se o meu container pode cair no oceano, Jedson, vou fazer um seguro. Legal, boa opção, mas vai tornar mais caro, né? Então, é por isso que eu digo, não é algo trivial, não é só, pô, manda trazer da China, baratinho, não sei o quê. Tem diversas questões, tá? É uma tomada de decisão muito mais técnica e estratégica do que uma tomada de decisão visando somente custos, ok? Porém, todavia, entretanto, quando bem executada, se transforma num nível, transforma a empresa, né, deixa a empresa num nível bem competitivo, né? Brincadeiras à parte, tomando, por exemplo, o caso da Tairine, nem sei se você faz isso, tá, Tairine? Como exemplo, ela trazer capinhas e periféricos de aparelhos telefônicos da China pode fazer com que ela tenha um preço, né, com que ela consiga, né, ter uma margem ali, de ter uma margem de lucro muito maior, ou competir num preço muito menor, ok? E ela vai engolir esses concorrentes dela, tá? Que é o futuro, é, como é que eu posso dizer? É, um futuro não tão distante, não era essa palavra não, tá? Mas enfim. Seguimos, gente. Vamos para o A11, legal? Chegando aqui, próximos do fim, respirem fundos, tá? Estamos chegando no final do semestre também, ok? Já já vocês vão ter uma férias do Jetson, tá? Se com o coração aperta, a saudade é muita, mas fiquem tranquilos, tá? Então vamos aqui, gente, vamos falar sobre a logística dos portos e aeroportos. Óbvio, é até algo que é uma sequência, né? Algo interligado, já que a gente vem falando sobre importação, né? Trazer de fora do país para dentro do país, né? Então, toda essa movimentação internacional que a gente acabou de citar aqui, né, na logística internacional, ela, para funcionar, ela precisa de infraestrutura, ok? Qual infraestrutura? Infraestrutura de portos e aeroportos, tá? Que são os meios
pelos quais geralmente se vai chegar esses produtos. Ah, Jedson, mas eles também podem vir de vias terrestres, correto? Eu compro no Paraguai, eu compro doce de leite na Argentina. Ok, também podem, tá? Sem problema. Mas aqui vamos focar em portos e aeroportos, que são estruturas maiores e operações que são um pouco mais complexas, tá? Por mais que todos esses processos, mesmo que terrestre, também vão passar por desembaraços, também vão passar por fiscalização, tá? Tem uma série, eu não sei se vocês já viram, acho que é no History, no Discovery, no Net Geo, qualquer um desses programas de documentários, que é a Operação Fronteira, né? O Casimiro fazia a reação de alguns desses programas, é bem legal. E vocês conseguem ver, né, como é que funciona um pouco desse processo de trazer algo de fora para dentro do país, tá? Enfim, ok? Uh, indicações de série à parte, vamos voltar aqui para as nossas ideias de infraestrutura de portos e aeroportos, tá? Por quê? Porque são estruturas mais complexas, né? Esses locais, eles são grandes portas do Brasil para o mundo, tá? E não só isso, né? Eles vão ajudar a abastecer o nosso mercado interno, ok? Não produzimos tudo aqui no Brasil, tá? Pasmem, oh meu Deus, tá? Não produzimos tudo aqui internamente. Então, há necessidade de que alguns anseios que a população brasileira tenha sejam atendidos por produtos que só são produzidos no exterior. Então, vou ter que mandar importar, tá? Então, os portos e os aeroportos, eles vão ser estruturas, vão ser elementos estratégicos, né, da infraestrutura logística nacional. Acho que foi um pouco redundante, né? Mas vamos lá, eles vão ser elementos estratégicos da infraestrutura nacional. Bom, assim ficou melhor, tá? Pois eles vão conectar o país com o restante do mundo. Eles vão ser esse elo entre o Brasil e a comunidade internacional, beleza? Os portos, eles vão tomar conta, né? Eles vão cuidar principalmente de cargas com grandes volumes, né? Vamos pensar assim, grande volume tipo o quê, Jedson? Tipo minério, ok? Tipo combustível, grãos, legal? Pensem quando a gente manda soja, por exemplo. A gente não vai mandar dois sacos de soja para a China. A gente manda toneladas de soja, ok? E já os aeroportos, eles vão ter uma capacidade de carga menor e vão ter um valor maior. Por quê? Porque os aviões são mais rápidos. Opa, então vou optar somente pelos navios por conta dessa agilidade vai gerar um custo maior, não vai? Vai. Essa situação de urgência vai gerar um custo maior. Porém, alguns itens há necessidade de que sejam atendidos. Pensem, por exemplo, em medicamentos, como é o meu caso que eu falei para vocês. Não posso aguardar vir de navio, né? Não tem esse tempo todo. Eu teria que ter certa quantidade de medicamento em estoque para eu aguardar que esse prazo do navio chegar aqui, meu filho não ia ficar sem a medicação. Opa, mas a Anvisa não libera que você tenha um estoque acima de X frascos. Opa, então não posso aguardar o fretamento de um navio. Então vai ter que vir de avião. Eu tenho uma urgência dentro de mim. Obviamente, isso aumenta o valor. Por quê? Porque lá na cadeia de suprimentos que está me atendendo, é um valor agregado da cadeia, agilidade. Esse é um processo que consegue me atender de forma ágil. Eles agregaram valor ali. Eles me deixaram mais disposto a pagar o preço por isso. Legal? Então, nos portos, essas etapas, né? A gente vai ter etapas, né? Para se chegar, tanto nos portos quanto nos aeroportos, né? Mas aí nos portos a gente pode pensar assim, no recebimento, aí vai ter o guincho, vai tirar dali, armazena, vamos fiscalizar, ok? Ou então num processo que essa carga embarque, tá? Mas também vão ter algumas questões sanitárias que vão ter que ser atendidas, como eu falei com vocês, por exemplo, será que esse
esse grão que está vindo pode vir para o Brasil? Tá? Será que ele não contém algum fungo que é muito prejudicial para as nossas plantações de soja? Ok? Será que essa genética de algodão que está vindo de Taiwan pode entrar aqui nos nossos campos, que não vai prejudicar as safras brasileiras? E a gente sabe como o agro é importante para o nosso país, para o nosso PIB e para o abastecimento global, né? Tem questões de segurança, né, gente? O que está vindo nessas cargas? Ok? É arma? São drogas? Não pode. Ok? Então, vão ter todas essas questões de fiscalização, tá? No aeroporto também, tá? Mas como no aeroporto, nos aeroportos, né, a gente pode colocar aí como uma palavra-chave, como um elo principal, essa agilidade, essa rapidez. Tudo isso precisa ser feito também, tá? Inspeção, armazenagem, distribuição, embarque, desembarque, piriri, pororó. Só que isso de forma muito mais ágil, ok? E obviamente que para isso ser ágil, mais uma vez, a gente se apoia num pilar que a gente tem hoje em dia, que é a tecnologia. Legal? Então, o que a gente pode pegar disso tudo aqui que a gente conversou? Que essa integração dos portos e dos aeroportos, né, com outros modais, né, como a gente deu o exemplo também aqui de vias terrestres, tá? É essencial para que se garanta a fluidez e eficiência dessa cadeia logística, né? Dessa cadeia que deve ser integrada, dessa cadeia que é interdependente e dessa cadeia que cada vez mais se torna global, tá? Então, precisamos também que o transporte, né, interno, é o que a gente já havia comentado, né, se torne fluido, ok? Para que essa eficiência e que essa eficácia se mantenha, tá? Então, assim, investir nessa infraestrutura, né, se investir em portos, investir em aeroportos, ou investir em infraestrutura terrestre, tá? E aí vocês podem pensar, ficar muito claro na cabeça de vocês a ideia de estradas, mas a gente também não pode esquecer de ferrovias, ainda mais com material, como a gente estava falando anteriormente, né? Minério, grãos, né, materiais com muito volume, muito peso, é interessante que haja esse investimento para que o Brasil fique competitivo em um cenário global, ok? Tanto para abastecer quanto para descarregar essas duas vias muito importantes nessa internacionalização, que são os portos e os aeroportos, tá? E tudo isso significa modernizar, interligar, profissionalizar, ok? Toda a supply chain de forma que tudo fica fluido, né? Aonde se começa, aonde se termina, né? E isso vai ser dinâmico, né? Onde termina uma cadeia pode ser onde que começa a outra, ok? Mas vai terminar, na verdade, todas vão terminar no mesmo ponto, né, gente? Na mão do consumidor. Legal? Mas a ideia por trás dessa UA11, né, que fala mais especificamente, né, sobre portos e aeroportos, é ser esse elo, tá, com a nossa cadeia, com a nossa logística internacional, ok? E uma vez que chegue aqui no Brasil, precise de rotas terrestres fluidas, tá? E a reforço, não pensem só em estradas, legal? Pensem também em ferrovias, por exemplo, tá? Ou tem aeroportos menor, enfim. Não vou complicar muito não, tá? Vamos para a última UA aqui, tá, gente? Vamos bater quase uma horinha de revisão, já é o suficiente, tá? Vocês acompanhando com o material aí, tenho certeza que vocês fizeram os exercícios das UAs também, fizeram o trabalho, tá? Estou de olho em vocês, façam os trabalhos, ok? Vamos finalizar essa revisão aqui com o A número 12, tá? A gente vai falar sobre logística de suprimentos e administração pública, legal? E a gente
vai encerrar esse conteúdo de logística. Não esperem que essa será a última vez que vocês vão ver logística, tá? Como eu falei, a gente está falando da logística ser interligada em setores, da logística ter a cadeia de suprimentos interligadas. A disciplina de logística nas cadeiras do curso de administração e no curso de contábeis também é interligada entre outras disciplinas, tá? Então, alguns conceitos aqui são muito importantes para que vocês deem continuidade no curso, né? Nessa reta final de curso. Os senhores e as senhoras estão próximos de se formar. Então, isso aqui tem que estar no sangue de vocês, ok? Porque cada vez mais as disciplinas não vão conseguir parar para rever coisas de outras disciplinas, porque alguns conceitos precisam evoluir. Legal? Enfim, devaneios à parte. Para finalizar aqui a nossa aula, a gente vai falar de mais um tema essencial, tá? Mas que às vezes acaba sendo esquecido, né? Que é o papel da administração pública nessa logística de suprimentos, ok? E eu acho muito pertinente, ainda mais a gente estar numa cidade onde a política é muito próxima, né? Onde a administração pública ela é sentida pelos moradores de uma forma muito mais direta, ok? Tem essa entrada muito maior, enfim, é pertinente em diversos aspectos, tá? Bom, assim como ocorre dentro das empresas, né, os órgãos públicos eles também precisam de logística para funcionar, ok? Não vai mudar, tá? Não é uma logística diferenciada, tá? É a mesma logística, mas obviamente há algumas peculiaridades, ok? Há detalhes importantes que é legal a gente salientar, que é legal a gente destacar, tá? Por quê? Aqui, quando a gente fala de logística na administração pública, vai ter algumas coisas que dentro das empresas, por exemplo, quando a gente fala de pessoalidade, tá? Dentro de uma empresa, por exemplo, dentro da minha empresa, eu posso querer tratar de determinada forma minha logística, tá? Posso querer, por exemplo, fechar com determinado fornecedor por questões pessoais, ok? Eu posso trazer pessoalidade para o meu processo logístico dentro da minha empresa, tá? Obviamente, desde que isso não fira os meus objetivos, né? Mas na administração pública não pode. Na administração pública há uma necessidade de impessoalidade. Não posso fazer um contrato porque fulano é meu amigo, ok? Eu tenho que ver o bem-estar maior. Eu tenho que ver o que é mais pertinente para a sociedade como um todo, ok? Então, eu preciso dessa impessoalidade, eu preciso atender alguns princípios de legalidade, que aí dentro da administração pública vão ser mais extensos do que numa empresa privada, alguns princípios morais, tá? E aí, se a gente for falar de moralidade, ética aqui, aí já é outra disciplina, que eu vou ficar, vocês sabem, né? Quando eu começo a falar, filho, vou disparar aqui para cima de você, vou ficar 3 horas falando sobre ética e moralidade, elasticidade de ética e moralidade, enfim, né? Não vamos entrar nesses pormenores. Mas eu tenho certeza que vocês entendem que dentro da administração pública isso acaba sendo um pouco mais acentuado, né? O alerta fica ligado por mais tempo, ok? Ou o alerta fica ligado de forma mais de forma mais acentuada, ok? Enfim, é preciso ser eficiente sem desrespeitar nenhum desses princípios, tá? Na administração pública, a logística deve assegurar tanto esse abastecimento contínuo da sociedade, como econômico, né? Respeitando todas essas legalidades vigentes, ok? Se a gente for falar, por exemplo, de um processo de compra pública, né, que aí vai ser um processo licitatório, ok? A gente vai, por exemplo, pensar em algumas etapas, né? Então a gente vai ver uma previsão, a gente vai ter uma previsão orçamentária antes disso, a gente vai fazer uma pesquisa de preços, vai fazer um processo de licitação, quem já participou sabe como é, mas é um processo aberto, as empresas podem participar, cadastrar os seus preços, cadastrar os seus serviços, né? Concorrer abertamente, né? Tirando essa questão
da pessoalidade, né? Até que seja feita a contratação. Ah, Jedson, mas não é sempre que isso acontece. Não, não é sempre que isso acontece. Estamos falando como deveria acontecer, tá? Mais uma vez, se for para trazer cases de insucesso aqui, mais uma aula para a gente falar sobre isso, tá? E aí voltemos a questões de debates éticos e morais, tá? Enfim, quem sabe a gente não tem um tempinho aí para isso em alguma outra disciplina, em uma prática, tá? No momento, foco, ok? Então, dentro da gestão pública, né? Assim como na gestão privada também, tá, gente? Não entendo que vamos ter alguns processos separados aqui, tá? Mas a gestão pública também vai ter essa questão de gerir o estoque, tá? Armazenar de forma adequada, controle desse estoque, uma distribuição eficiente, tá? Ah, Jetson, mas qual estoque que uma administração pública vai ter, que vai armazenar, que vai ter que controlar e vai ter que distribuir de forma eficiente? Pensem, por exemplo, no estoque de medicação, gente, vacinas, tá? Vacinas que são distribuídas para a população. Não há campanhas de vacinação para crianças, para adultos, tem que fazer a gestão. As vacinas são perecíveis, ok? Eu tenho que distribuir dentro dos postos de saúde, tá? Eu tenho que armazenar de forma adequada essas vacinas, ok? Então, é um exemplo, obviamente há mais exemplos, tá? Alimentação para as escolas públicas, enfim, tá? Então, eu tenho que fazer, eu tenho que também gerir todos esses processos, né? Não vai ser diferente da, da, da gestão privada, ok? E aqui na gestão pública a gente também pode ter essa cadeia com não necessariamente ligada somente ao governo, né? Somente à prefeitura, né? A gente também pode ter, nós também podemos ter, e é bem comum nós termos, empresas terceirizadas que vão fazer parte da supply chain, ok? Como, por exemplo, empresas terceiras de transporte, empresas terceiras que fornecem a comida, ou empresas terceiras que fazem essa redistribuição, tá? A ideia é realmente que seja eficiente. Se eu entendo que a minha gestão, não, a forma mais eficiente da minha gestão fazer isso é trazer um terceiro para trazer junto a experiência, para trazer junto o know-how, legal. É uma opção, é uma opção viável. Por quê? Porque eu vou estar olhando para o meu cidadão, vou estar olhando para o que é melhor para ele. Tá? Vou estar olhando para a sociedade como um todo. E é um processo que eu estou fazendo que vai dar mais aderência para a sociedade, ok? Então, essa logística na gestão pública, ela obviamente, como na gestão privada, eu vou ficar batendo nessa tecla, né? Ela deve ser planejada, deve ser monitorada de forma contínua, aí a gente pode ter questões de tecnologia para ser um apoio a esse monitoramento e planejamento, né? Para que a gente garanta uma forma adequada de prestação de serviço para a nossa população, tá? A principal mudança aqui, gente, vai ser o foco. Uma vez que as empresas têm o foco no cliente, a gestão pública vai ter um foco na população, ok? Então, são questões que nós precisamos atender para que nós consigamos, né, prestar um serviço adequado para a nossa população. Beleza? Gente, ó, então a gente fecha aqui, tá? Essas últimas 7 whys aí, né? Foi o nosso percurso, né? Pela essa segunda metade da disciplina de logística, né? Falamos sobre cadeia de suprimentos, como ela se estrutura, falamos sobre KPIs, né? E como que eles ajudam a mensurar, medir, controlar aí os resultados, né? Como que a logística acaba se conectando por toda a empresa, ok? Como que ela é essencial em contextos internacionais, num contexto público, como a gente viu agora, tá? E eu sinceramente espero que essa revisão, né, que essa gravação, essa videoaula aí, tenha ajudado vocês a interpretar o texto que vocês já tinham lido, tenho certeza, né? E principalmente visualizar a logística de uma forma mais clara, né, de uma forma mais integradora, de uma forma mais estratégica, tá? E é algo que está muito latente, é muito vívido, né, no dia a dia das empresas, na vida real, né, na labuta diária ali, tá? E reforço, viu, gente?
Se ficou alguma dúvida, tem fórum de dúvidas aqui no Ava, tá? Vocês podem me passar um e-mail, ok? Vocês ainda têm uma facilidade de ter aula comigo, nunca proibi vocês de me abordarem para falar sobre logística num corredor, dentro de sala, tá? Mas, preferencialmente, vamos centralizar as dúvidas no ambiente virtual, viu? E fiquem com Deus, qualquer coisa, vocês têm todas as maneiras do mundo de me contactar aí, tá? Fico à disposição, gente. Boa prova para todo mundo, tá? Tchau, tchau.